Olá, seja muito bem-vindo ao No Limite Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para falar de uma estreia dos cinemas, um filme nacional que chega dia 13 de abril aí nas telonas. O Lodo, eu vou te confessar que fazia tempo que eu não vi um filme tão fora da casinha. Aqui a gente vai acompanhar um homem que está ali passando, né, por um processo de depressão e que procura um psiquiatra para se tratar. Só que o psiquiatra começa a perseguir ele e tudo vai se virando na vida do Malfredo. Quer saber um pouquinho mais porque vale a pena você ir assistir? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. O longa é baseado num conto do Murilo Rubião, que tem o mesmo título, e aqui a gente vai acompanhar esse homem muito comum, né? O Malfredo, que é ali, trabalha numa agência de seguros, tem a sua vidinha, a sua casa, alguns casinhos por aí, só que ele anda se sentindo muito triste, muito para baixo, não tá nem afim de ver a sua peguete, né, a sua namoradinha, que ele sempre gostava de ver. Enfim, ele está ali num processo de depressão, está muito mal e ele faz aquilo que alguns aconselharam para ele. Busca um médico para, né, se tratar, tomar uns remédios, ver o que precisa. Só que quando ele chega no tal famoso Dr. Pink, parece que ele quer vasculhar o que tem dentro do Malfredo muito antes do que tá rolando atualmente. Isso incomoda demais o nosso personagem, tanto que ele sai porta fora não querendo mais voltar. Só que o psiquiatra, ele não vai deixar isso por menos. Ele vai atrás, vai marcar mais consultas e o nosso querido ali vai fugir como o diabo foge da cruz. Só que nisso, a sua vida que estava acomodada, estava tudo certo, começa a virar. O emprego não tá dando muito bem, o caso que ele tinha tá desandando e pessoas do seu passado vão retornar para incomodar a sua vida. Olha, tudo que a gente vai achando de muito normal ao longo do filme, principalmente no começo, ele vai dando uma virada muito grande. Mas não é um muito grande que vai, tipo, incomodar. Ele é uma coisa que te deixa curioso. E também ele vai ter um estilo que não é um terror, tá? Mas ele é mais gótico. Ele tem umas partes ali que parecem ser sonhos muito doidos, começam a aparecer cortes, ele começa a lembrar de coisas, a gente vê o psiquiatra indo atrás dele pessoalmente, ligando que nem um condenado atrás do Malfredo. A empresa, que estava tudo certo, que ele podia até ganhar uma promoção, começa a também ele não conseguir fazer o seu trabalho direito, né? Ali outros funcionários começam a estar de olho nas coisas que ele faz. A tal namorada, talvez ela não seja tão livre assim, né? E também ele tá de rabo preso com quem não deveria. Eu gostei muito. No final das contas, eu gosto muito desse tipo de filme, no qual a gente não sabe o que esperar. E esse ar de total normalidade, acompanhando um homem tão comum e ao mesmo tempo sem saber o que está acontecendo, a gente entrando dentro dele, basicamente, dentro da sua mente que está doente, tentando descobrir o que ele fez nesse passado que ele não quer contar para o psiquiatra. É só ele ir no psiquiatra e falar com o psiquiatra, sabe? Mesmo assim, o comum deixa desconfortável. Esse filme faz isso. E é graças à atuação do ator que faz o Malfredo, que é vivido pelo Eduardo Moreira. Perfeito, perfeito este homem fazendo esse personagem. O Dr. Pink, ele tem um estilo de... poderia ser qualquer médico, sabe? Uma coisa meio comum. Mas também aquela coisa de stalker, de perseguidor. Meu Deus, como assim o médico tá fazendo isso com o seu paciente?
Ele tem o direito de não querer ir nas consultas, mas isso vira de uma maneira para ele que a gente nem acredita, tocando naquele questão do bolso que a gente sabe que dói muito e pobre do Malfredo. Só que vai entrando ali algumas coisas que eu quero que você preste atenção, tá? Vai ter essa história do passado que a gente percebe que ele vai começar a lembrar, né? Que vai envolver exatamente isso que ele não quer contar pro médico, que é muito profundo, por isso que chama o lodo. Tá lá nas profundezas, aquela coisa melequenta, aquela coisa nojenta, aquilo que ele não está sabendo lidar, nunca soube lidar. E o médico diz: a gente precisa cavar mais fundo para tirar isso, a gente precisa abrir mais para tirar e escorrer esse lamaçal que tem dentro de ti. Só que é muito difícil para ele se abrir, é muito difícil para ele entender que se libertar daquele peso não iria deixar ele mais doente, iria ajudar ele a se curar. Então, existe ali, tá? Eu não quero dar spoiler, porque eu acho que é o que vai te intrigando para descobrir qual é o passado. Mas vai se ligando na pessoa que surge mais pro final do filme em relação aos sonhos que ele tem, tá bom? E há marcas no corpo dessa pessoa, para você ver se tem o mesmo sentimento que eu tive, sabe? Em relação ao que ele fez, que é bem profano, tá? Realmente não deveria ter acontecido e aconteceu, então ele tá ali naquele momento. No final dele, parece que, tipo, não tem uma solução, mas tem sim, sabe? Porque o momento, ele sempre teve que se abrir, ele sempre teve que verificar isso que tá dentro dele, sabe? Abrir isso, tirar isso de dentro. E no final a gente tem isso. Então, se você tá pensando que o filme não teve um final fechadinho, pra mim ele teve um final fechadinho, aquilo tava matando ele por dentro, né? As coisas, os sentimentos estavam sufocando ele. No momento em que ele consegue falar, aí as coisas vão melhorando. Eu vou falar agora essa parte com spoiler, porque talvez fique uma dúvida aí com você que for assistir, e talvez foi também a minha dúvida, e eu quero falar pra ver se é a mesma, tá? Então, assista o Lodo, que tá aí nos cinemas, chega dia 13. Se você já assistiu ou for assistir, depois volte aqui. Ou se não tem medo de spoiler, então vamos ficar até o final, que agora eu vou falar com spoiler do final, de qual é o segredo, de qual é o medo que o Malfredo tem de falar. Seguinte, a gente sabe que quando ele foi a primeira vez, né, e a única vez que ele foi ali durante o filme falar com o Dr. Pink, o Dr. Pink tenta descobrir, ele diz: não, isso não tá na superfície, a gente tem que descobrir mais a fundo por que tu tá com essa depressão, o que tá te causando isso. E apesar de ser caótico, a maneira como o psiquiatra trata ele, né, ao longo do filme, é bem bacana mostrar essa importância. E ele pergunta, né, faz questionamentos. Ah, tu tem irmão? Ele diz: não, eu tenho uma irmã. Daí ele vai um pouco mais fundo, porque ele diz que ele não sente vontade nem de procurar mais a namoradinha dele, né, o caso dele, que no final a gente descobre que o caso era a mulher do patrão dele, mas ele não tava nem afim de procurar ela. Me conte, quando foi a primeira vez que você se masturbou, né? E aí ele, não, levanta e vai embora. E a gente começa a ver alguns sonhos dele com uma moça, né, que a gente percebe que é mais no passado e tal, ela tomando banho e ele observando, como se estivesse meio escondido, mas ela vê ele. Tudo isso em vários, digamos, sonhinhos, flashbacks que ele tem ali ao longo do filme. No final, a gente vê claro, ao longo do filme, a empregada dele diz: ah, aquela mulher ligou te procurando. Aí eu pensei ao longo do filme que era o caso dele, que estava ligando, né, a esposa do patrão. Mas não, uma mulher chega na porta dizendo: ah, eu vim pra cá pro tratamento do menino, do meu filho,
tu precisa me ajudar com dinheiro e eu quero ficar aqui. Ele já tá muito doente, né? Ele já tá, tipo, aquilo tá tomando... É que, literalmente, né? Tu fica doente da mente e o teu corpo, de alguma maneira, manifesta aquilo. E o corpo dele tá manifestando muito. Então, por isso que a gente vê aqueles... é como se o lodo dele, né? Essa coisa que ele tem dentro dele quisesse sair pra fora, só que ele não tá deixando. Então, o corpo tá manifestando. E ela surge. Em momento nenhum a gente sabe o nome dela. A gente vê que ela tem um filho. O filho foi para um tratamento ali, né? E ela quer ajuda. Por quê? Ah, porque é filho dele. Mas fica estranho. E nos sonhos, né, nessas lembranças dele, a gente vê que a garota tem tatuagens. E uma das tatuagens é um infinito em formato de cobra no ombro, aqui nas costas. E aí, o tipo de relação de cuidado que ela tem com ele, do menino ali, do garoto, do cara, né? Dizer que ele sabe que ele é o pai dele, mas, né, a mãe disse que não é pra falar nada, então existe essa relação, assim, que, tipo, não vamos tocar nesse assunto. E no final das contas a gente vê as costas dela com a tatuagem. Então, no final, quando ele aceita o tratamento com o Dr. Pink e ele vai pro divã, esse é o final, quando ele começa a contar a história desse passado, dizendo, né, ah, foi numa tarde, um dia que meus pais foram viajar. Então a gente dá a entender que aquela menina, né, que ele estava observando tomar banho, era a irmã. E que, né, eles acabaram ali tendo uma coisa meio gote, né? Meio gote, assim. E acabaram, né, se relacionando. E isso ele guarda com muito peso dentro dele, é claro. E por isso que veio tudo isso. E no final das contas, aí é tudo minha interpretação. Pode ser, sei lá, a menina que estava, sei lá, de babá dele naquele dia, porque a mãe foi viajar. Mas vocês entendem que ele falou que tem uma irmã, e daí em momento nenhum aparece outra menina naquela casa que ele lembra? Então, tipo, pra mim é isso, pra deixar ainda mais louco a história e mostrar o porquê que ele tava com aquele lodo dentro dele. No final das contas, então, a mulher que foi atrás dele tinha um filho, era irmã, e o filho, né, ela engravidou de um filho dele. Doideira. Pois é, se você teve outra interpretação, por favor, me conte. Eu não li o conto para saber se é realmente essa explicação. O autor, ele foi também responsável pelo roteiro, então eu acho que o negócio é meio assim aberto para interpretações mesmo. Então me diga o que você achou, mas se você ainda não assistiu e ficou até aqui, assista porque é um filme muito interessante de ver. É um filme nacional e sempre vale a pena a gente valorizar isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o linkzinho aí de notificações, né, o sininho, dar aquele like e deixar os comentários, que eu sempre trago a novidade que tá chegando aí nos cinemas. Beijos.